Não é o que você pede, é o que você chama. Uma verdade que atravessa séculos, esquecida por quem vive implorando ao vazio e ignorando o poder silencioso que carrega dentro de si. Preste atenção. Isso não é apenas mais um vídeo. Isso é um espelho. E se você tiver coragem de encarar o que ele vai te mostrar, vai descobrir que talvez, só talvez, o maior inimigo da sua realização esteja muito mais perto do que você imagina. Você pede, você ora, você clama, mas a sua vida continua a mesma. O tempo passa, o desespero cresce e a pergunta lateja na sua mente: por que as coisas não mudam para mim? E é aqui que Cao Jiang entra. Mas não com respostas prontas. Jiang não fazia isso. Ele trazia espelhos, ele apontava para dentro. E é dentro que tudo começa a acontecer. Jiang dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Você já parou para pensar que talvez você esteja resistindo à própria vida que está tentando viver? Que você esteja tentando mudar o mundo ao seu redor sem sequer olhar para o universo dentro de você? Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Não adianta gritar aos céus se a sua vibração interna for um sussurro de desespero. Não adianta repetir frases prontas se o seu inconsciente continua preso a traumas que você finge que superou. Você diz que quer prosperidade, amor, liberdade, mas o que o seu corpo emite é medo, apego, autossabotagem. E o universo ouve o que está por trás da sua máscara. Ele responde ao que você verdadeiramente acredita, não ao que você força para parecer. Agora, escute isso com atenção. Você só começa a chamar o que deseja quando o seu ser inteiro está alinhado com esse desejo. Não é apenas pensar positivo, é se tornar a própria frequência do que você quer atrair. E para isso, você precisa se desprogramar, desconstruir, matar o velho eu. Esse é o verdadeiro renascimento que Jiang falava, aquele que só acontece quando você tem coragem de enfrentar a sua sombra. A sombra é tudo aquilo que você esconde, reprime, nega. É o seu medo de não ser bom o suficiente, é a vergonha do passado, é a culpa que você carrega como cruz. Mas aqui está o segredo. A sombra não quer te destruir, ela quer ser ouvida, ela quer ser integrada. Ela quer que você pare de fingir que ela não existe. Porque enquanto você fugir dela, você vai continuar chamando para sua vida exatamente aquilo que ela vibra. Relacionamentos que machucam, escassez que se repete, fracassos que se multiplicam. Tudo isso é eco do que você não cura dentro de você. Por isso, Jiang dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Agora, imagine por um instante. E se você parasse de pedir? E se você começasse a mergulhar fundo em si mesmo, até entender de verdade o que a sua alma está vibrando? E se você deixasse de implorar por mudanças e começasse a encarnar as mudanças? Sabe o que acontece? O universo responde. E não com promessas, mas com sinais, com encontros, com oportunidades, com sincronicidades. Jiang chamava isso de sincronicidade. O alinhamento entre o mundo interno e o mundo externo. Quando você cura dentro, a vida começa a se realinhar fora. Mas atenção, isso não é mágica, é trabalho de alma. E esse trabalho começa agora. Porque você chegou até aqui por um motivo. Nada é por acaso. Se essa mensagem está na sua frente, é porque a sua alma está pedindo para ser ouvida. Você pode continuar vivendo no piloto automático, esperando que algo mude fora. Ou pode começar agora a mudar dentro,
e finalmente chamar a vida que você merece. Se essa verdade está fazendo sentido para você, é porque está na hora de se posicionar, aqui mesmo, agora. Então comente aqui embaixo para se comprometer consigo mesmo. Eu chamo o que é meu, porque eu sou o que eu mesmo sou. Esse é o seu decreto. A sua nova frequência começa com uma escolha, e a sua nova vida começa com um ato de consciência. Continue assistindo porque o segundo bloco vai te mostrar como transformar isso em prática diária, em linguagem simbólica poderosa, para que você assuma o protagonismo da sua existência de forma real. Você pede, implora, ora, grita, sofre, mas por que o universo não te responde? Talvez porque você ainda não entendeu a diferença entre pedir e chamar. Carl Jung acreditava que não é o que você diz com os lábios que molda sua realidade, é o que você vibra com a alma, é o que você sustenta internamente como verdade. É a energia que você emana silenciosamente enquanto vive, sente, deseja. E essa é a chave que ninguém te contou. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é. Enquanto você continuar pedindo coisas que ainda não acredita merecer, o mundo vai continuar te tratando como alguém que precisa implorar por migalhas, porque no fundo, você ainda não se tornou aquele que está pronto para receber. Essa é uma das ideias mais profundas de Jung, a de que somos movidos por conteúdos inconscientes, e que esses conteúdos, se não forem revelados, continuarão governando nossa vida, e ainda chamaremos isso de destino. Ou seja, enquanto você estiver vibrando carência, você estará atraindo ausência. Enquanto sua mente estiver ocupada com o medo de não ter, sua alma estará bloqueando o fluxo natural daquilo que é seu por direito. Jung diria: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, muitas vezes, é a sua relação inconsciente com o merecimento. Você acredita que merece amor, dinheiro, saúde, paz, liberdade? Ou apenas deseja essas coisas? Porque desejar sem merecer é como tentar colher sem plantar. O seu campo vibracional está gritando mais alto do que a sua boca, e o universo responde ao que grita, não ao que sussurra. Entenda, o pedido é o primeiro estágio de quem ainda não compreendeu o próprio poder. O chamado é o ato de quem entendeu que é parte da criação e que tudo o que é seu já está em movimento. Basta estar alinhado com isso. E como se alinha? Com a vibração, com a ação, com o sentimento, com a consciência, com a clareza de propósito. Imagine agora que sua vida é uma estação de rádio e tudo que você deseja, saúde, dinheiro, amor, paz, já está sendo transmitido em uma determinada frequência. Não é que Deus não esteja te abençoando, é que você está sintonizado na estação errada. Você está pedindo na frequência da escassez, e as bênçãos só chegam pela frequência da abundância. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Quando você está tão alinhado com o seu centro que o universo inteiro começa a conspirar a seu favor, colocando pessoas, eventos e oportunidades no seu caminho como se fosse mágica. Mas não é mágica, é consciência vibracional. Você se torna imã daquilo que vibra. E essa é a maior responsabilidade da sua vida, cuidar da sua frequência, cuidar dos seus pensamentos, das suas palavras, do que você consome, das emoções que você cultiva, porque tudo isso, mesmo em silêncio, está chamando coisas. E o que você tem chamado ultimamente? Pense bem, a cada vez que você diz, isso não é para mim, a vida é difícil, ninguém me entende, eu não nasci para isso, você está chamando limitações. Você está selando decretos invisíveis com a força da sua própria voz. Você está assinando contratos com a escassez. Mas você pode rasgar tudo isso. Você pode decidir agora mesmo mudar sua frequência. Não com palavras vazias, mas com uma decisão interna. Você precisa se tornar aquele que já possui o que deseja. Essa é a alquimia mais poderosa do ser humano. Você não espera para ser feliz quando tiver. Você vibra a felicidade, e o ter se aproxima. Você não espera a segurança vir de fora.
Você encarna a segurança por dentro e o mundo externo te confirma. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho para se tornar quem se é de verdade. E esse caminho passa pelo confronto com a sombra, com os traumas, com os medos, com as máscaras sociais. Mas sabe o que mais ele descobriu? Que ao atravessar esse confronto, você descobre que já tem tudo o que busca lá fora. A paz, a abundância, o amor. Tudo estava dentro. O universo não é surdo. Deus não está longe. Mas você precisa estar falando a mesma linguagem vibracional que ele. Você precisa parar de pedir como quem está distante de casa e começar a chamar como quem já está na sala, sabendo que a bênção já está em caminho. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu isso. Você não está aqui por acaso. Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E o que você precisa enfrentar agora é essa ideia de que você precisa pedir com medo ao invés de chamar com fé. E se você sente que esse vídeo está te entregando algo real, algo que seus olhos não veem, mas o seu coração reconhece, então permita que essa mensagem te transforme por dentro. Inscreva-se nesse canal agora mesmo, não como um gesto qualquer, mas como um ato de alinhamento, um passo simbólico na direção da sua própria libertação interior, porque esse canal é um lugar de verdade, de transformação e despertar. E se você sente que pertence a isso, então entre, assine, faça parte. Você será bem-vindo. Você está chamando algo diferente para sua vida? Então comece com uma nova atitude. Você já sentiu, mesmo sem palavras, que existe uma inteligência oculta por trás de cada coincidência? Que certas dores, por mais difíceis que sejam, carregam uma mensagem oculta, como se o universo estivesse tentando dizer algo e você estivesse muito distraído para escutar? Jung chamava isso de sincronicidade. Não como um truque místico ou um evento isolado que acontece por acaso, mas como o modo como a alma conversa com o mundo. Como se o seu inconsciente profundo, unido ao fluxo da existência, moldasse os eventos, encontros e sinais que surgem do lado de fora. Mas para que o universo te ouça, você precisa primeiro aprender a escutar a si mesmo. E aqui está o paradoxo. O universo só responde quando você emite uma vibração autêntica. Ele não responde aos desejos que vêm do medo, da inveja, da comparação ou do orgulho. Ele não escuta o que vem da máscara que você usa para agradar os outros. Ele escuta apenas o que vem do centro, do coração despido de artifícios, do desejo que pulsa não pela ausência, mas pela verdade. Carl Jung compreendia que tudo que você reprime, tudo que você evita encarar, se transforma em ruído interno. E esse ruído impede que o universo te ouça. Você quer uma resposta, mas está gritando por dentro. Está cheio de expectativas, crenças autolimitantes, apegos, imagens mentais que não são suas. E nesse barulho, o que deveria ser um diálogo com o todo se torna um monólogo ansioso, repetitivo e solitário. O segredo para que o universo te ouça não está em falar mais alto. Está em falar com clareza, com verdade, com presença. Imagine agora o seguinte: você entra em um templo, um lugar sagrado, silencioso, vazio. Cada passo seu ecoa nas paredes. Cada palavra se torna semente. Nesse espaço, você não pode mentir. Tudo que for dito ali se tornará realidade. É assim que o universo funciona. Ele é o templo onde sua intenção, quando limpa, cria. Mas quando sua intenção está manchada de dúvida, rancor ou pressa, ela vira ruído, e o universo responde com silêncio. Jung sabia disso, e por isso ele nos alertava. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E quando você desperta, você para de mendigar sinais, bênçãos e sorte. Você se torna o canal, o próprio sinal, a própria bênção. Mas para isso, você precisa descer até o seu subterrâneo emocional. Precisa tocar na criança ferida, no homem frustrado, na mulher sufocada, no adolescente rejeitado que ainda vive em você. O universo não escuta o que você diz. Ele escuta quem você é quando ninguém está vendo. Escuta a energia que você emite em silêncio, enquanto espera. Escuta o que vibra de você quando você está em dúvida, em paz, em conflito ou em amor. A resposta não está fora. Nunca esteve. O segredo é alinhar sua essência com seu pedido. E isso exige coragem. A coragem de se despir das fantasias que a sociedade te empurrou, das metas que não são suas, dos desejos que vêm da carência e não da missão.
Você quer ser ouvido? Então fale com clareza, não com palavras, mas com presença, com intenção pura, com ações que sejam extensões da sua alma e não apenas dos seus medos. O universo entende a linguagem da coerência. Quando você vive o que você acredita, ele responde. Quando você se compromete com o que veio fazer aqui, ele se curva. Mas se você insiste em falar de um lugar raso, onde seus desejos são gritos de carência e não expressões do seu propósito, então o universo se cala, não por punição, mas por amor. Porque às vezes o silêncio é a única forma de te fazer escutar a si mesmo. Por isso, neste momento, eu te convido a parar, respirar, sentir e perguntar: o que dentro de mim está impedindo o universo de me ouvir? Que voz interna está gritando mais alto que a minha verdade? Que dor não curada ainda colore meus pedidos? Carl Jung acreditava que o universo conspira com os que estão dispostos a mergulhar fundo no próprio abismo, porque é lá, no escuro, que a luz verdadeira nasce. E é essa luz que o universo escuta, sempre escutou. O universo não ouve quem grita, ele responde a quem vibra. Você pode repetir 1000 afirmações positivas por dia, pode mentalizar, escrever, pedir. Mas se no fundo do seu ser você está emitindo uma frequência de medo, de dúvida, de escassez, é essa frequência que será ouvida. E isso não é misticismo barato. Carl Jung, ao estudar a relação entre inconsciente e realidade, revelou que nós atraímos aquilo que somos, não o que queremos. O inconsciente molda a realidade muito antes da mente consciente decidir algo. E é por isso que você pode desejar profundamente algo e ainda assim sabotar isso sem perceber. Porque no fundo, você sente que não merece. Porque em alguma camada sua, você está vibrando medo e não confiança, insegurança e não certeza. A pergunta verdadeira é: com o que sua alma está alinhada? Se você quer que o universo te ouça, não adianta gritar mais alto. É preciso alinhar a vibração com a verdade do seu desejo. Imagine que o universo é uma estação de rádio. Ele não está ouvindo suas palavras, ele está captando sua frequência. E essa frequência é criada pelos seus sentimentos mais profundos, por suas crenças mais enraizadas, pelas histórias que você conta para você mesmo quando o mundo está em silêncio. Jung dizia que o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Aceitação é o portal da transmutação. O universo não escuta desespero. Ele se move em resposta à certeza tranquila. Aquela que diz: eu sou merecedor. Aquela que acredita sem pedir desculpas. Aquela que caminha como se já tivesse recebido. E talvez você esteja se perguntando: como eu alcanço essa certeza? Como eu acesso essa frequência? A resposta está no silêncio. Está no momento em que você para de correr, para de buscar, para de implorar e começa a ouvir a si mesmo. Começa a se observar. Começa a se lembrar de quem você é antes do medo, antes da dúvida, antes da dor. Jung dizia que a jornada de individuação é o caminho de volta para si mesmo. É o processo de tornar-se quem você realmente é, livre das projeções, das expectativas, das crenças herdadas. Quando você se reconecta com seu centro, você não precisa mais gritar. Sua presença se torna um pedido silencioso ao universo, e esse pedido sempre encontra resposta. Se você sentiu que esse vídeo falou com algo lá no fundo da sua alma, então você está pronto para dar o próximo passo. Inscreva-se agora no canal. Aqui nós falamos com a alma, não com a aparência. Aqui você não vai encontrar promessas vazias, mas sim palavras que despertam o que há de mais poderoso dentro de você. Junte-se a nós nessa jornada de consciência, poder interior e reconexão com o que você realmente é. O universo está ouvindo, mas ele só responde quando você fala a língua da sua verdade. E ela começa agora.